Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história, para que de fato eu possa entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Vamos então à pergunta dela que diz assim: como parar de se aborrecer com provocações de pessoas no ambiente de trabalho? Isso aqui é uma questão bem delicada e porque infelizmente acontece nos ambientes de trabalho. Eu vou te dizer, hein? Principalmente se for setor público. Se você for funcionário público, olha, local, funcionário público, como diz o mineiro, é um trem misterioso, porque olha, ali às vezes fica um ambiente bem tóxico de gente falando, fazendo fofoquinha, enfim. Mas óbvio que isso não é restrito, né, ao funcionário público, assim fosse. Até porque eu mesma já atendi várias pessoas aqui no atendimento online que sofriam no ambiente de trabalho e não eram funcionários públicos. Enfim, aqui eu vejo que o principal, sabe o que é? A hora que você entende como você reage, como você funciona, os mecanismos e as estratégias que você desenvolve, então aí o foco muda de figura. Então, pouco me importa como o outro vai agir. O mais importante é como eu vou agir, como será a minha ação. E aí a gente já começa entendendo um pouquinho dessa dinâmica do que está acontecendo lá do outro lado, ou seja, a partir da ótica do provocador. Porque eu vou te dizer uma coisa, quem provoca geralmente não está querendo resolver nada. Ele só está querendo realmente te desestabilizar. Acaba se tornando um jogo de poder, sabe? Consciente ou não. Porque às vezes é super consciente. A pessoa sabe exatamente o que ela está fazendo. E aí o que acontece? A pessoa sente prazer ou vantagem quando ela vê que te tirou do sério. Então, por que prazer? Porque tem gente que sente prazer de perceber que a ação dela desperta reações em você. Então, ela sente prazer nisso. E tem outros que vão perceber vantagem nisso. Ou seja, que ao te desequilibrar, a pessoa pode ter vantagem. Por quê? Porque de repente pode mostrar para um superior, para um chefe imediato, de que você é desequilibrado e que, portanto, se houver uma promoção, é ele que deveria ser promovido. Então, veja bem, quando você reage ao provocador com raiva, então você fica com raiva e você responde com raiva, com ironia, com ofensa, então você acaba confirmando o papel que ele esperava. E o que ele esperava? Tirar você do sério. Então, quando você reage dessa forma, você deu exatamente o que ele queria. Exatamente o que ele queria com aquela provocação. Então, veja bem, a provocação, ela só funciona quando você reage. Ou seja, quando você entregou uma reação emocional. Ele provocou e teve o retorno. Sem reação, ou seja, se eu não reajo, o que é reagir? É uma ação depois que teve um impulso. Então, por isso que é uma reação. É como se eu estivesse agindo de novo. Ou seja, agindo a partir de uma outra ação. Por isso que é um agir de novo. Porque teve uma ação e agora eu ajo a partir da ação. Reajo. E aí, aquela ação, quando teve uma reação, eu alimentei aquela ação. Se eu não reajo, perdeu a graça, perdeu o sentido. Aquela ação ficou. O comediante. Qual é a ação do comediante? Fazer uma piada, por exemplo. O que ele está esperando? A reação da plateia. E se a reação da plateia àquela ação do comediante não acontece? Quem fica sem graça? O comediante. Então, quer dizer, você está vendo
Quem, na verdade, perdeu a graça? O comediante. Por isso que a gente tem que, muitas vezes, buscar o autocontrole, conhecer a dinâmica de como as coisas funcionam e, conhecendo essa dinâmica, a gente não dá exatamente aquilo que a pessoa quer. Os processos emocionais, né? Porque assim, ó, toda vez que você se irrita, você se conecta emocionalmente ao provocador. É como se você dissesse a ele: você tem poder sobre o meu humor, entendeu? Por que você se conecta quando você se irrita? Por que você se conecta emocionalmente com aquele que está querendo te irritar? Não, na verdade, querendo não, né? Ele conseguiu, porque você se irritou. E ao se irritar, você se conectou emocionalmente a ele. Porque você está dizendo para ele: você tem poder sobre o meu humor, tanto que eu estou irritado agora. Só que, qual é a boa notícia que eu tenho para te dar? Porque o inverso disso também é verdade. Ou seja, quando você mantém a sua calma, ainda que no início ela seja uma estratégia. Então, ou seja, por dentro eu vou estar nervosíssimo, feito um vulcão em erupção, mas por fora eu vou manter a calma. Então eu vou fazendo um exercício. E quando eu começo a fazer exercício, às vezes eu vou ter que fingir. No início, esse fingimento é uma estratégia. Depois ele se torna natural. Porque, então, quando eu me acalmo, ou ainda que eu não tenha me acalmado por dentro, eu estou em ebulição, mas eu mantenho a calma, ainda que seja aparente, o outro sente desconforto porque não conseguiu me afetar. O comediante é que perdeu a graça porque não teve a reação da plateia. Então, assim, o silêncio, a neutralidade. O que é a neutralidade? Eu fico indiferente. Isso aí é o exercício da pedra cinza. Eu fico neutro. Nesse tipo de situação, o silêncio, essa neutralidade, ele vale muito mais do que qualquer reação enérgica a partir da raiva, da irritação. Aliás, né, esse silêncio, essa neutralidade, ela vale muito mais do que qualquer resposta inteligente. Agora, você poderia dizer: não, André, mas tem situações que eu preciso dar uma belíssima resposta e a minha resposta é que vai silenciá-lo. Concordo. Por isso que tudo tem um contexto. Por isso que a gente tem que analisar ali. Tem situações que, de fato, uma resposta inteligente, uma resposta bem dada, vai ser um cala-boca definitivo. Mas, é o que eu estou dizendo, tudo tem um contexto. Aí, falando um pouquinho sobre o que motivou essa pessoa a ficar me provocando. Por que essa pessoa implicou comigo? Bom, um dos primeiros motivos que vem à nossa cabeça, até no senso comum, é a questão da inveja. A pessoa, ela sente inveja do que ela gostaria de ter, não tem e percebe que tem em você. Seja competência, inteligência, simpatia, autoconfiança. Então, se você é uma pessoa que você é simpática, você trata bem, né, as pessoas que chegam ali, ou os próprios companheiros, né, de trabalho. Então, essa pessoa sente inveja disso e por isso que essa pessoa tende a querer te atacar, te provocar, te tirar do eixo. Porque, ainda que seja inconsciente, ela acha que se ela te tirar do eixo, você vai perder a simpatia, você vai perder, sabe, essa capacidade que você tem de se conectar com os outros, que é uma coisa que ela sente que ela não tem. Um outro motivo da pessoa fazer isso é insegurança. Então, ela é uma pessoa insegura, então ela tende a querer te rebaixar, te diminuir, para que ela possa se sentir um pouco maior. Então, ela tende a querer rebaixar ao nível no qual ela se vê. Ela se vê de maneira reduzida, por isso que ela é uma pessoa insegura e ela quer baixar você ao nível dela. Então, na verdade, né, para que ela se sinta mais segura. Por isso que você está vendo, eu não posso, eu vou reagir a uma pessoa que, na verdade, está se mostrando fraca desse jeito. Um outro motivo que também as pessoas às vezes podem querer provocar, sabe por causa do quê? Por causa de tédio. A pessoa, ou ressentimento, né? A pessoa tem ressentimentos, então ela precisa te provocar de alguma maneira. Ou tédio mesmo. Então, assim, ela precisa te provocar para ela se sentir viva
ou importante. Ah, vai ficar me provocando para poder se sentir viva? É, porque ela precisa do conflito. Ela, às vezes, ela vem de uma realidade cheia de conflitos, de brigas. Teve um ambiente familiar onde era briga e conflito constante. Então, aquele é o habitat dela. E aí, agora, então, ela, para se sentir viva, ela precisa de conflito. E para isso, ela vai te provocar. E aí é que vem uma chave de leitura importantíssima. Qual chave de leitura? Quando você entende que a provocação está falando sobre a dor do outro. Então, a provocação, ela é um sintoma da dor do outro, de que lá existe uma pessoa machucada. Então, quando eu entendo isso, que a provocação é um sintoma da dor do outro, dos machucados e feridas que estão nele, eu paro de trazer para o lado pessoal. Essa provocação não está falando sobre mim. Essa provocação está falando sobre ele. Então, aquilo perde o poder de me irritar, porque eu me irrito muito porque eu levo para o lado pessoal. A pessoa fala aquilo e eu pego para mim, aquilo me irrita. Agora, quando eu entendo que a pessoa está falando aquilo porque ela quer me provocar, mas aquilo não está falando de fato sobre mim, está falando dele. Então, perde o poder da irritação. E aí, para você, né, também não se irritar, além de você saber que isso está falando da pessoa e você não levar para o lado pessoal, você tem que fazer, às vezes, um exercício de ajudar o seu cérebro. Ou seja, eu não tenho nada a ver com isso. E eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou e eu não preciso provar nada para ninguém. Muito menos para essa pessoa que está mostrando esse desequilíbrio. Eu sei quem eu sou, eu sei o meu valor e eu não tenho que provar nada para ninguém. E aí você vai fazendo esse exercício. Agora, se a provocação te atingir, então você tem que fazer um outro exercício. Se me atingiu, será que é porque de fato o que a pessoa está falando, mesmo ela sendo uma provocadora, porque ela pode ser tudo isso, invejosa, insegura, porque está com tédio, ela pode ser tudo isso. Mas talvez ela tenha pego algo que de fato é um defeito meu. Então, repito, pode ser inveja, pode ser insegurança, pode ser tédio, mas talvez ela tenha pego algo em mim que de fato é um defeito meu. E aí, se a provocação está me atingindo, é porque lá no fundo, eu sei que o que ela está falando tem um fundo de verdade, embora ela seja invejosa. Então aí eu tiro uma outra lição. A provocação me atingiu, é porque de fato é um ponto que eu vejo que eu preciso trabalhar, então por que eu não posso trabalhar esse ponto? Ou seja, até quando a pessoa de fato consegue me atingir, ainda assim eu posso tirar vantagem disso. Se é um ponto que eu de fato preciso mudar, por que eu não trabalho nessa mudança? Certo? E aí, só para finalizar, deixa eu te dizer uma coisa. Provocações não param quando você reage, tá? Então, resumindo o que a gente falou até aqui, as provocações não vão parar quando você reagir. Enquanto você continuar reagindo, elas vão continuar existindo. Quando que as provocações vão parar? Quando você parar de ser combustível. Ou seja, quando eu paro de reagir. E eu vou ficar sofrendo calado? Não é que eu estou sofrendo calado. É que eu internalizei qual é a dinâmica do outro. Eu internalizei, eu já cheguei à conclusão de como a pessoa é. Então, o que ela fala não me atinge mais. Eu estou neutro. Eu atingi uma maturidade. Qual maturidade? De que ele faz isso porque ele precisa se sentir vivo. Coitado. Ele precisa se sentir vivo por causa desse comportamento desequilibrado dele. Agora, eu não preciso disso. Se ele precisa de conflito para se sentir vivo, se ele precisa tentar diminuir o outro porque ele se vê reduzido, se ele precisa fazer isso porque ele tem inveja, porque ele sente que eu tenho uma coisa que ele não tem. Então, se ele precisa de tudo isso, eu não preciso desse mecanismo. Esse mecanismo é dele. Então eu não estou sofrendo calado. Não estou sofrendo calado. Aliás, eu nem estou sofrendo porque eu não permito mais que isso me atinja. E aí quando você entende, então, essa dinâmica, ninguém mais consegue ficar te tirando do sério. Certo? Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.